Bom dia, queridos. Nós estamos num culto especial hoje por conta da nossa falta de internet. Eu queria anunciar para você que a partir de outubro, os nossos cultos que são realizados às quintas-feiras vão ser realizados às terças-feiras, para nós alinharmos com a Sara Nossa Terra em todo o Brasil, que faz esse culto às terças-feiras. Amém, queridos? Amém. Então, a partir de outubro, a partir da primeira terça-feira de outubro, nós já teremos culto. E na quinta-feira, nós queremos começar, também a partir da segunda semana de outubro, nós vamos avisar todo mundo, o Instituto de Vencedores. Você que fez a revisão de vidas e não fez o Instituto de Vencedores, o horário do Instituto de Vencedores vai ser uma oportunidade de todo mundo poder fazer. Amém, queridos? Amém. Você que está em casa, poder fazer online, pelo menos enquanto estivermos nesse novo normal aí, nessa nova situação que a pandemia nos trouxe. Vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos ter que ser breve hoje, porque nós estamos sem luz aqui na igreja e essa transmissão está sendo sem luz, né? Só com a bateria, e por isso nós vamos... E o áudio também, nós estamos sem microfone, estamos sem tudo, né? Então vamos correr um pouco, vou ser um pouco breve na pregação, a igreja espero que entenda. Quero ler lá em Mateus capítulo 5, verso 6, a palavra do Senhor, dando continuidade à nossa pregação sobre o Sermão do Monte. Jesus, no Sermão do Monte, diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vocês conseguem me ouvir bem aí, né? Que se me ouve bem aí? Maravilha. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Vamos orar, vamos pedir que Deus fale conosco nesta manhã. Feche teus olhos, peça que Deus nos traga luz sobre a sua palavra, que Deus possa trazer luz sobre teu coração nesta manhã. Pai, nós te pedimos a tua bênção, humildemente, Senhor, porque nós precisamos da tua luz, precisamos que o teu Espírito nos guie, nos aconselhe, fale conosco. Como é bom quando o Senhor fala, como é bom quando o teu Espírito manifesta, ó Deus, o teu conselho aos nossos corações. Fala com cada um que está aqui, traga luz, vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, é um texto muito bonito, essa parte aqui do Sermão do Monte, das bem-aventuranças. E eu lembro que quando eu me emocionei a primeira vez que eu li esse texto, e nem cristão eu era. É claro que eu interpretei de forma toda errada. O jovem gosta muito dessa coisa da revolução, de fazer revolução, e eu interpretei esse texto de uma forma revolucionária, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque vai haver uma revolução que vai trazer justiça sobre toda a terra. Mas Jesus não está falando dessa forma, porque Jesus não tem aqui uma concepção política de justiça. É interessante você perceber, Jesus não está falando de justiça na política, na organização social. É claro que tudo isso é importante, nós não estamos dizendo que você ter um bom governo não é algo bom, é óbvio que é, porque um bom governo abençoa a sociedade, mas passa. O Senhor Jesus não está preocupado com aquilo que é transitório, ele não estava preocupado com Roma. Os judeus, os discípulos, todas as pessoas que seguiam a Jesus imaginavam que ele iria fazer justiça, libertando Israel do jugo político de Roma. E Jesus está falando aqui de outra coisa. Eu tenho certeza que nós vemos pelo decorrer da maneira como os discípulos vão interpretando Jesus, querem fazer ele rei e tudo mais. Os discípulos tinham essa concepção de que Jesus era um líder político, né? E que Jesus tinha uma proposta para libertar a nação de Israel do jugo romano.
Mas não era essa a preocupação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava preocupado com o coração do homem. É a justiça nesse sentido, uma justiça que traga mudança no teu coração. Essa é a justiça, né, que o Senhor está falando, uma justiça que resolva o problema central do homem, porque o problema central do homem não é a organização política da sociedade. E eu volto a dizer, não que isso não seja importante, porque é importante, mas não é a raiz da árvore. A raiz da árvore, a raiz da injustiça, a raiz da iniquidade, não é o governo. A raiz da iniquidade é o nosso coração. É o coração o problema. Aqui dentro, né? Aqui que nós temos que mudar. Você pode ter a melhor sociedade do mundo, mas ainda se o homem não trabalhar a questão do seu coração, a decadência que há dentro de nós, é isso que o Senhor Jesus está falando, que o problema, João Batista fala assim, agora está posto o machado na raiz da árvore. É interessante essa palavra de João Batista, quando ele anuncia Jesus, ele fala assim, agora está posto o machado na raiz da árvore, porque a raiz da árvore é o pecado. A raiz da árvore é meu distanciamento de Deus. Então, quando Jesus fala aqui em justiça, ele não está criticando o sistema político de Roma, não está criticando César, né? Mas ele está olhando para a maior necessidade que nós temos, que é a transformação do nosso coração. Quer dizer, a mudança que nós precisamos sofrer no nosso coração. Quer dizer, o Senhor quer que o reino de Deus avance, como o Dirceu falou um pouco aqui, para que nós aprendamos a amar, coisa que nós não sabemos fazer. Para que nosso coração, para nós aprendermos a valorizar as coisas que são importantes, essenciais na vida. Isso vai trazer justiça, né? Então, entenda isso. A primeira coisa que nós temos que entender, então, que a justiça de Deus não é conquistada pela política, não é conquistada pelas armas, não é conquistada pela espada. Mas a justiça de Deus é conquistada pela obediência à palavra do Senhor. Porque é isso, a palavra de Deus que transforma o coração. É a palavra de Deus que vai transformar você. Amém? Quer dizer, Paulo fala assim, lá em 2 Coríntios capítulo 10, no verso 4 e 5, o apóstolo Paulo fala assim, porque as armas da nossa milícia, quer dizer, a nossa revolução, a nossa guerra, a nossa batalha, Paulo fala, as armas da nossa milícia não são carnais, não são essas que as pessoas estão lutando na política, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento, a obediência de Cristo. Este é o segredo para trazer justiça, a obediência à palavra do Senhor. Nós aprendermos a valorizar o que Deus diz, a crer que vale a pena obedecer à palavra do Senhor, né? E não existe maior injustiça. A grande injustiça que existe no mundo é o desprezo a Deus. E ninguém pensa assim. A gente vê um ateu e fala, ele não acredita, o que nós vamos fazer? Isso é uma tremenda injustiça. Porque Deus criou a pessoa, Deus pôs fôlego no nariz da pessoa, Deus sustenta a vida dessa pessoa, Deus dá tudo, dá alegria no coração. Paulo diz que Deus enche o coração da alegria de todos os homens. Quer dizer, mesmo o ímpio, Deus põe alegria no coração. E aí o cara fala, tu não existes, eu te desprezo. Essa é a grande injustiça da vida. O desprezo por Deus, pelo Criador. Você imagina uma pessoa que foi criada por um pai, o pai dá tudo para ele, né? O pai dá alimento, dá fôlego, dá sustento, e o sujeito chega ali aos 18 anos e diz, eu não te conheço, para o pai. É isso que o homem faz com Deus. E nós achamos normal, coitado, ele não crê, o que ele vai fazer? E é interessante como Jesus ficava indignado com a incredulidade. Jesus se indignava com a incredulidade, mesmo dos
seus discípulos. Porque Jesus achava ofensivo, a incredulidade é algo ofensivo para Deus, né? O salmista fala assim, ó, no Salmo 119, verso 136: rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Rios de água correm dos meus olhos, porque não guardam. Isso é fome de justiça. Essa dor por ver Deus sendo ignorado em todo canto, né? Por isso que o Senhor Jesus fala, né? Buscai o reino de Deus, o governo da palavra de Deus sobre a vida das pessoas, né? Então, não tem necessidade de nenhuma revolução. A revolução que nós precisamos tem que se passar no nosso coração. Amém? Tem um pregador que costuma dizer o seguinte: a igreja local é a esperança do mundo. Uma igreja que prega a palavra com fidelidade, com retidão, com amor, com fé, acreditando que é verdade, que não é uma religião apenas, não, mas é verdade. Ontem eu falava isso com os nossos líderes. Nós tivemos uma reunião com os líderes de célula. Nós lemos ali a parábola do rico e do Lázaro, uma palavra fortíssima, e o Senhor falando que o rico foi para o Hades, e o Lázaro, que passou as maiores necessidades, foi para o céu, foi para a presença, o seio de Abraão, diz a palavra. Quer dizer, e eu pensava naquilo, pensava assim, isso aqui não é um conto de fadas, isso aqui é verdade. A igreja precisa passar essa noção de que as coisas que a Bíblia fala são verdade. Há um Deus que te ama, que te chama à reconciliação. Amém? Então isso é justiça, essa fome de justiça que nós temos que ter, de ver o Evangelho sendo pregado, de ver a palavra de Deus alcançando o coração das pessoas, transformando vidas. Amém? Essa é a primeira coisa. E o que você mais valoriza na vida? Essa é a questão, né? Por que Deus é colocado de lado? Como é que eu faço para praticamente, para vivenciar essa justiça? O que eu faço? Qual que é o ensino prático dessa palavra? Como você pode aplicar essa palavra na sua vida? De ter fome e sede de justiça. É trazendo Deus para o centro da tua vida. Trazer a palavra de Deus para o centro da tua vida. A tua relação com Deus, a coisa mais importante na sua vida. Quer dizer, isso que tem que mandar em você, não pode ser nossas... Nada pode mandar em mim mais do que a minha relação com Deus. É nesse sentido que Jesus fala, aquele que ama pai, mãe ou qualquer coisa mais do que a mim, não é digno de mim. Porque Ele tem que estar no centro das nossas vidas. O salmista fala assim, lá no Salmo 16, digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo. Nós sabemos que o salmista possuía muitos bens. Então o que ele quer dizer com outro bem não possuo? Outro bem supremo não possuo. Tu és o meu bem supremo, o máximo. Aquilo porque eu abro mão de qualquer coisa. Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. Quer dizer, as coisas começaram a dar certo na minha vida. Tudo vai se alinhando, porque Tu és o meu bem supremo. As minhas linhas caíram em lugares agradáveis. Outra tradução diz assim: as minhas linhas caíram em lugares deliciosos. É linda, diz o salmista, a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração... Você já deitou assim, aquela presença começa a encher, borbulhar no coração?
aquela coisa, você está deitado, maravilhado com as coisas de Deus, e aquilo começa a borbulhar na tua alma. É a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem, é se encantar com as coisas de Deus, com a sua palavra. Eu falava para o Jussara, eu li hoje a morte de Josué, aquilo tocou meu coração. Falei, João, não exagera. Já foi muito tempo que o homem morreu. Mas a gente vive aquilo. Falei, mas Josué morreu, aquilo parece que me tocou. Você tem que ler a Bíblia assim, existencialmente. Entrar na história. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Quando nós somos abalados, é porque o Senhor não está no meu coração, à minha direita. E esse reino de justiça, Jesus ainda diz assim: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? Anote aí, esse é o segundo ponto da nossa pregação hoje. Misericórdia é a demonstração prática do amor de Deus. Misericórdia é eu aplicar o amor que eu tenho por Deus, dar consequência ao amor que eu tenho por Deus na vida das outras pessoas. Isso é misericórdia. É mostrar que o meu amor por Deus não é apenas uma religião, mas tem consequência na vida prática, na maneira como eu trato as outras pessoas. A palavra compaixão, que é a mesma da palavra da misericórdia, compaixão significa sofrer junto. Se uma pessoa está sofrendo, eu quero participar disso de alguma forma. Como é que eu posso te ajudar nesse sofrimento que você está tendo hoje? E Deus, é interessante, né, as promessas de Deus, tudo que Deus nos pede, Ele nos promete uma recompensa. Ele diz assim, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se você tem sido misericordioso, tenha paz. Deus olha para você com profunda misericórdia, diz a palavra. Porque o que nós mais precisamos, senão a misericórdia de Deus? Não é? Porque todos nós somos imperfeitos. Ninguém faz as coisas 100%. Nós sempre estamos falhando nas nossas imperfeições. Falamos o que não devemos falar, tomamos atitudes que não devemos tomar tantas vezes. Mas Deus olha para nós com misericórdia. O que me dá descanso não é a minha perfeição. O que me dá descanso é saber que Deus olha para mim e para os meus defeitos e para os meus erros com misericórdia. E assim eu devo olhar para o meu irmão. Assim como Deus tem tido misericórdia, porque eu sou misericordioso com meus defeitos. Eu sou muito misericordioso comigo. Eu não sou muitas vezes misericordioso com a Jussara. Eu não sou muitas vezes misericordioso com o meu vizinho. Mas comigo eu sou muito misericordioso. Assim nós somos. E Deus quer que nós mudemos. Porque Deus é misericordioso conosco. E nós temos que aprender a ser misericordioso conosco. Sabe, parar de julgar o irmão. Parar de olhar com severidade para o defeito alheio. Sofrer junto aquilo que uma pessoa está sofrendo, né? E é uma missão da igreja, a misericórdia é uma missão da igreja. Quando a gente dá uma cesta básica aqui para o necessitado, nós estamos cumprindo uma missão nossa. Um dever diante do nosso Deus. Quando você visita um enfermo, quando você ajuda uma viúva, você ajuda um órfão, é isso que Deus espera da igreja. É isso que Deus quer ver, essa ação na igreja. E não apenas a contemplação. A contemplação é fundamental, é importante, mas ela tem que desembocar em algo prático, né? Os judeus usam muito a expressão hesed, que é a palavra hebraica que fala desse sentimento que Deus tem pelo seu povo. É bom, né, Nicole, saber que Deus olha para nós com misericórdia.
É bom você saber que Deus gosta de você. Deus olha para você com aquele amor, aquela paciência que nós temos com os nossos filhos. Nós somos severos com os nossos filhos, às vezes, porque nós queremos que eles mudem, né? Que eles se corrijam. Mas vai alguém criticar nossos filhos, né? Acende uma ira em nosso coração. Por quê? Porque, peraí, você está mexendo com a menina dos meus olhos. Assim é Deus conosco. Recede. Salmo 136 fala muito isso, que Deus é bom e seu recede dura para sempre. E é isso que mostra a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é a expressão disso que Jesus está falando. Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurado o bom samaritano, porque o bom samaritano é a igreja. E a igreja é uma boa testemunha de Deus quando faz isso. E a igreja cristã tem feito isso no mundo. Você vai aqui em Porto Alegre, na Zona Norte, você vai encontrar um hospital, ou se não encontrar um hospital, vai encontrar um lar ou na Zona Sul, ou na Zona Leste, na Zona Oeste, vai ter um centro de recuperação, vai ter um hospital, vai ter uma escola, vai ter um lar de idosos. Alguém de alguma igreja fundou, criou ou sustenta. As pessoas falam mal, muito mal, das igrejas. Esses dias estava uma discussão aí sobre igreja, essa questão do tributo e tal. Eu até fiz um texto na Folha de São Paulo em resposta ali na parte do leitor e coloquei assim: se você for ali em São Paulo, na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Oeste, onde se for, você vai encontrar ou uma igreja, ou uma escola, ou um lar de idosos, ou um centro de recuperação que alguma igreja fundou, ou alguma igreja sustenta. E aqui em Porto Alegre também. Escrevi também para 0 hora, mas não consegui mandar. Por alguma razão lá deu errado. Tiago fala isso no capítulo 1, verso 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da decadência, da corrupção do mundo. Número 3. Bem-aventurados os limpos de coração, né? Os puros de coração, que eles verão a Deus. Os limpos de coração, número 3, são aqueles que são sinceros. Aqui o Senhor Jesus está valorizando uma virtude que nós temos que lutar para ter, porque não é fácil ter. Ser autêntico, ser sincero, ser limpo de coração, não esconder, não ter aquela atitude dúbia na relação com as pessoas. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso me lembra aqui o Salmo 24. Vamos ler o Salmo 24. A Bíblia fala: quem subirá ao monte do Senhor? Quer dizer, quem é que tem acesso à presença de Deus? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Quer dizer, não basta a pureza cerimonial. Não basta você ser cerimonialmente limpo. Eu cumpri os meus deveres religiosos hoje. A palavra fala: eu não quero sacrifício, não quero holocaustos, quero misericórdia, quero uma atitude de alma, uma atitude de coração. Não basta a religiosidade. As pessoas religiosas, muitas vezes, são externamente religiosas, mas o coração não muda. O coração... A palavra, o Senhor Jesus está falando de algo que tem que acontecer dentro de mim. Uma realidade na minha alma, de eu ser puro, de eu ser limpo, de eu ser sincero. É o que Jesus... O Senhor Jesus aqui não está falando, quando ele fala em limpo de coração, está falando de sinceridade. Você ser sincero. Salmo 18 fala: com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero. Eu acho essa palavra muito interessante. Quer dizer, Deus revela, Deus é sincero com quem é sincero. Deus não mostra seu coração para quem é falso.
O falso não consegue conhecer a Deus, porque Deus não se mostra para o falso, para a pessoa que finge, para o fingido, né? Para aquele que tem uma fé fingida. Com o benigno te mostrarás benigno, com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, mas com o perverso, diz a Bíblia, te mostrará indomável. Quer dizer, o texto mostra que a preocupação de Jesus aqui no Sermão do Monte é que você seja uma pessoa autêntica, não alguém que fala algo, mas tem outra coisa no coração completamente diferente. E a sinceridade é algo que tira um enorme peso das costas da gente, não é verdade? Porque é muito difícil fingir. Fingir dá um trabalho tremendo. Eu tenho que mostrar para você que eu sou inteligente. Como dá trabalho mostrar que a gente é inteligente? Sempre que eu quero mostrar algo, isso dá muito trabalho. Como dá trabalho eu mostrar para você que eu sou espiritual. Como dá trabalho mostrar para as pessoas que eu sou cheio do Espírito Santo. Como dá trabalho mostrar para as pessoas que eu conheço a Bíblia. O fariseu, Jesus centra a ira dele contra os fariseus. Os fariseus gostavam demais de mostrar a sua religiosidade, o quanto eles eram espirituais, o quanto eles eram fiéis à lei. Como é bom você ser você mesmo com teus, né? Claro que eu não vou me acomodar nos meus defeitos, nas minhas imperfeições, mas eu não posso fugir dessa realidade. As pessoas querem que a gente seja de um jeito. Na igreja é assim. Não, mas, né? Nossa, não pode falar isso, não pode ser assim. Pois é, mas eu sou, né? Agora, claro, eu estou numa caminhada, eu estou tentando mudar. Tenha paciência comigo. Fala para o teu irmão, tenha paciência comigo. Agora, eu só quero fazer uma ressalva aqui, né? Você ser sincero, você ser autêntico, não significa você não ser gentil. Eu não posso usar a minha sinceridade como pretexto para agredir as pessoas. Por mais sincero que eu seja, eu tenho que ter um cuidado para não falar certas coisas que eu penso. Não é que eu estou sendo fingido, eu estou tendo cuidado com o bem-estar do meu próximo. Eu não posso falar para ele tudo que eu penso sobre ele, especialmente se são coisas negativas. Isso é muito importante. Não? Sinceridade não é você falar tudo que você pensa. A Bíblia fala lá em Provérbios 18, verso 2, algo que nos ensina muito. Fala assim: o tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Veja que palavra séria. Eu, às vezes, quero falar o que eu penso, mas a Bíblia está falando aqui que eu não devo fazer isso, porque isso é tolice. Sempre que eu vou falar o que eu penso, eu devo pensar assim, mas eu vou agredir a pessoa com o que eu vou falar? Não, mas eu sou sincero. Mas não é essa sinceridade. A Bíblia diz que a verdade deve ser vivida em amor. Antes o amor. Há valores mais importantes do que a sua opinião. E o amor é uma delas. Um deles. Amém ou não? Então, se eu vou falar, eu vou ter cuidado para não machucar. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar a sua opinião. A Bíblia nos dá aqui em Efésios 4, verso 29, o caminho. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E na segunda parte fala assim: qual palavra que deve sair da nossa boca? Só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem.
Este é o critério para eu expressar a minha opinião. Não é, eu gosto de falar tudo o que eu penso. Não, o critério é, vai promover a edificação do meu irmão? Esse é o crivo pela qual deve passar essa minha liberdade de expressão. E nós vemos isso hoje, né, que todo mundo quer opinar, especialmente nas redes sociais, e as pessoas estão opinando sem nenhuma misericórdia. Eu estava vendo aquele, não sei se vocês tem na Netflix um documentário que vocês deviam ver, que se chama Dilema Social, não é isso? É, Dilema Social. Isso, Social Dilemma, né? E esse documentário mostra como depois que essa interação nas redes sociais acontece, em que as pessoas falam tudo que pensam. Você tá... Até mostra no documentário uma menina, claro que é um teledrama ali no documentário. Mostra uma menina que está fazendo Photoshop com o seu rosto, mudando, deixou o rosto bem bonito assim, manda para as pessoas começam a elogiar e tal. E aí uma das pessoas que estão ali, postando, dizem assim, mas essa tua orelha você podia diminuir um pouquinho, tem como você diminuir tua orelha? Para quê? Aquilo acabou com o menino. Ela começa a entrar em crise com a orelha, começa a olhar no espelho, começa a cobrir a orelha. E o documentário mostra, isso é muito instrutivo, né, para isso que nós estamos falando. O documentário mostra que o índice de suicídio dá um salto a partir do momento que você tem essa interação nas redes sociais, principalmente entre adolescentes. Quer dizer, eu tenho que ser sincero, mas eu tenho que ter cuidado com a minha palavra machuca as pessoas. Número 4. Feliz, diz o Senhor Jesus, bem-aventurados pacificadores. Quer dizer, feliz é a pessoa que é fonte de paz. E nunca age para causar conflito entre as pessoas. Essa é uma questão maravilhosa, sabe? Uma virtude maravilhosa. Você ser fonte de reconciliação e não de conflito. Bem-aventurado aquele que procura reconciliar as pessoas e não dividir ainda mais. Bem-aventurados pacificadores, aqueles que lutam pela paz nas relações das pessoas, em todas as relações, por as pequenas e as grandes. Quer dizer, eu tenho a preocupação de ser fonte de paz. Uma pessoa vem, reclama de alguém para mim, né? Jussara vem, reclama do Dirceu. Aí eu vou lá e falo para o Dirceu, ó, sabe a Jussara? Falou isso de você. Pronto, Jussara morreu no coração do Dirceu. É assim, é claro. Que isso? Essa pessoa não me conhece. Porque nós quando falamos as coisas, às vezes estamos com o coração ferido com a pessoa e a gente descarrega ali. Está desabafando às vezes. Não deve fazer isso, mas às vezes faz. O Sara vem e fala para mim mal do Dirceu. O que eu devo fazer? Não é bem assim. Você está um pouco chateada. E o Dirceu não vai saber isso nunca, que alguém falou mal dele. Porque eu quero ser fonte de paz, de reconciliação, não quero ser fonte de divisão. Isso aconteceu comigo. Uma vez, quando eu morava no Rio de Janeiro e comecei a frequentar uma igreja, uma pessoa veio falar assim, olha, eu tinha uma impressão ruim de você. Eu até assustei. Está acabando? 15 minutos. Temos 15 minutos ainda. Uma pessoa falou comigo e disse, eu tinha uma impressão ruim de você. Mas aí eu conversei com tal pessoa e essa pessoa falou, não, você tem que conhecer o João, ele não é nada disso que você está pensando, você está tendo uma ideia totalmente errada dele. E eu nunca soube daquilo.
que aquela pessoa falava, que tinha um problema comigo. Ela que veio falar. Porque a outra pessoa teve a sabedoria. Aí ele falou assim, aquilo me fez mudar a minha cabeça. Então, isso é pacificar. E é difícil pacificar, né? Eu lembro que eu trabalhava em Curitiba, e tinha 2 grupos. Assim, 2 grupos no trabalho que se opunham um ao outro. Eram conflitos. E eu não pertencia a nenhum dos 2 grupos e conversava com os 2 grupos. É difícil porque as pessoas querem que você tome partido. E você quer pacificar. E as pessoas já começam a desconfiar de você. Você está do nosso lado ou deles? As pessoas querem que você tenha lado. Hoje na política é assim, você não pode ter uma palavra, ó o isentão, né? Você não pode querer ter uma perspectiva equilibrada das coisas, querer pacificar grupos que estão divididos. Claro que hoje está de tal forma polarizado que se tornou impossível pacificar, né, no Brasil, né? Mas pelo menos evitar essa divisão nas relações mais próximas, na família, em todas as coisas. Alguém tem que pacificar, alguém tem que fazer esse papel de ajuntar. Para separar já tem demais. Por isso que Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores. E olha só o que diz Provérbios, capítulo 6, já terminando. Cadê o nosso levita aqui, doutor Juliano? Estas 6 coisas, Provérbios capítulo 6, a partir do verso 16, fala assim, estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina, quer dizer, detesta, né? O Senhor odeia, mas a 7ª ele não aguenta, não suporta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª, que ele abomina, qual é? O que semeia contenda entre irmãos. Então a Bíblia nos chama para a paz. Amém? Para construir pontes. Para não falar mal de ninguém. Para tentar aproximar. Nós temos que ser fonte de reconciliação em casa, na família, na igreja, no trabalho. Ser vistos assim, não, este aqui é aquele que não fala mal de ninguém, aquele que concilia, aquele que traz paz. Como diz a palavra do Senhor, vamos ficar de pé. A palavra do Senhor fala em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, que aperfeiçoa tudo, e quando teu coração se reveste com as minhas atitudes práticas, né? Revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fostes chamados. Nós somos chamados para a paz. Isso não é fácil. Meu coração não é pacífico. Quando eu sou ofendido, eu quero brigar. Quando alguém fala mal de mim, eu me indigno. E é isso que eu tenho que vencer no meu coração. Eu não fui chamado para servir ao ódio do meu coração. Eu não fui chamado para servir ao sentimento de vingança do meu coração. E é muito difícil fazer isso. Porque a vingança traz prazer.
Sente prazer quando se vinga. É gostoso se vingar. Por isso que as pessoas dizem, a vingança é um prato que se come frio. É um prato para se saborear. É bom se vingar para a alma humana. Mas não fomos chamados para isso. Fomos chamados para negar isso, para vencer isso. Fomos chamados para juntar. A paz de Deus, para a qual também fostes chamados em corpo, domine em vossos corações. Sede agradecidos. Bem-aventurado é você. São essas as... Eu quero ser feliz, você quer ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. Esta é a receita do Senhor Jesus. Do nosso rei ali no Sermão do Monte. Vamos ouvir o nosso rei, que nos chama à paz, nos chama à misericórdia, nos chama à autenticidade, à pureza de coração, sinceridade. E vamos ter fome de Deus, fome e sede de justiça. Quando você tem fome e sede da justiça de Deus, você vai ser farto, diz a palavra de Deus. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Eu até conversava quando falei sobre misericórdia. Interessante que eu estava conversando com o Rafael, que faz esse trabalho no Centro de Recuperação. Pedi para ele vir dar um testemunho, mas ele não pôde vir. No ano que vem talvez ele venha. Falar um pouco desse trabalho de misericórdia que ele tem feito, que nós temos que fazer para ser uma igreja bonita. Amém. Nós queremos ser uma igreja bonita, mas não de uma boa fachada. Também é bom ter uma boa fachada. Mas queremos a fachada das boas obras do Evangelho, do amor de Deus, aquilo que enche a nossa alma, nosso coração, de um orgulho santo, se é que isso pode existir. Existe um orgulho que é santo, o prazer de estar fazendo as coisas de Deus de todo o coração. Amém? Então dê um abraço virtual no teu irmão, só faz assim para ele. Fala, o Senhor é contigo, meu irmão. Nós somos a igreja de Cristo Jesus, discípulos do Santo de Israel. Aleluia. Nós temos 4 minutos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Hoje Deus foi bom conosco, conseguimos transmitir, Pai, obrigado por esta manhã preciosa na Tua presença. Obrigado por cada vida que veio aqui louvar e adorar o santo nome do nosso Deus. Quem é como o nosso Deus que dos altos vela por nós? Nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Obrigado por esta manhã, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó está conosco. Fala conosco, Pai, nesta manhã. Fica conosco neste domingo. Seja a Tua bênção sobre nós, em tudo que vamos fazer, na nossa família, na nossa casa, na nossa mesa de almoço. Seja conosco, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom, em nome de Jesus. Vá para a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe.